Curitiba, capital do estado do Paraná, conhecida por suas araucárias, seus museus, parques e também pelo seu frio. Trata-se de uma cidade única. Quem vai lá para visitar geralmente acaba voltando para morar. E daí não sai por nada. As razões para isso são inúmeras. Um alto índice de qualidade de vida, um sistema de transportes reconhecido internacionalmente, além de opções de lazer, cultura e entretenimento que colocam inveja nas maiores metrópoles do mundo e que poucas cidades podem se orgulhar de ter. Se você gosta de frio, certamente vai gostar de Curitiba, já que por lá, por conta de suas altas altitudes, o clima costuma ser muito diferente do que no restante do país. Já ouviu aquela história de que Curitiba tem 4 estações em um dia só? É a mais pura verdade. Mas do que é composta sua economia? Qual a história de sua formação? O que a torna essa metrópole tão poderosa? Caso queira descobrir, continue ligado comigo porque é isso que eu vou te contar hoje. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ao contrário de muitas capitais brasileiras, que ao serem fundadas logo já ganharam importância, Curitiba começou muito pequena e por pouco não se tornou apenas uma vila esquecida entre a Serra do Mar e o primeiro Planalto Paranaense. Os primórdios do que conhecemos como Curitiba são datados ainda do século XVII, quando o caminho do Queretiba foi percorrido por bandeirantes que estavam à procura de ouro mais ao sul do território brasileiro. Em uma dessas explorações, os portugueses estabeleceram um povoado que viriam a chamar de Vilinha, segundo os registros da época. Já em 1668, pelas mãos de Gabriel de Lara, foi erguido um pelourinho que batizava a Vilinha como Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, sagrando assim o marco inicial da história de Curitiba, que só viria a ser promovida ao status oficial de vila em 1693. Nesses primeiros anos, a atividade econômica em Curitiba consistia no extrativismo mineral e nos primeiros focos de pecuária e agricultura para subsistência. Entretanto, a mineração não teve tempo de florescer na cidade. Isso ocorreu porque logo o ouro seria descoberto nas Minas Gerais, o que faria com que, assim que as primeiras notícias chegassem vindas do norte, todos os aspirantes a mineiros fossem correndo para lá, abandonando a atividade na região e prejudicando seriamente a economia curitibana. Com isso, ao longo de todo o século XVIII, o que carregou a economia da vila foi a pecuária e o comércio de bovinos, o que era favorecido pelo fato de Curitiba estar no meio da passagem entre o Rio Grande do Sul, que era o grande polo pecuário do país, até Minas Gerais, que via sua demanda por carne e produtos explodir nos anos da febre do ouro. Acontece que com a abertura de novas estradas de melhor acesso e menor dificuldade para serem percorridas, o trajeto que levava até Curitiba passou a ser abandonado, prejudicando seriamente a vila, que permaneceu isolada durante décadas, chegando quase a desaparecer. Isso só não ocorreu porque Curitiba conseguiu se reinventar, e ao invés de bovinos, se tornou um polo de comércio de erva mate, exportando-a para o norte do país. Com isso, a futura capital paranaense voltaria a ser importante no cenário nacional, e essa importância não passaria despercebida pelo governo imperial. Em 1812, a vila foi elevada ao status de comarca e finalmente a cidade em 1842. O comércio havia se tornado a principal atividade econômica da cidade, com os principais produtos sendo a erva mate e a madeira. Quando a província do Paraná foi criada, nos anos 50, se separando de São Paulo, Curitiba foi a escolha natural para ser a nova capital, título o qual recebeu em 1854. Agora com mais autonomia, o governo de Curitiba e do estado do Paraná realizaram uma série de programas de incentivo à imigração, o que traria uma multidão de colonos, principalmente de origem alemã, italiana, polonesa e ucraniana. Todos esses povos até hoje contribuem ativamente para a cultura da cidade e podem ter suas influências traçadas por toda parte, seja na arquitetura, na culinária ou mesmo nos costumes e festas da cidade. Desde então, Curitiba e sua influência no país só cresceram. Segundo o censo de 2022, a cidade conta com uma população de 1.773.718 habitantes. E quando se inclui a região metropolitana da capital paranaense, esse número se aproxima dos 3 milhões. Esse número elevado pode ser explicado através do aumento natural da população e do alto índice de migração para a cidade, que atrai pessoas de todo o país para viver na capital paranaense. Sabe o porquê disso? Curitiba tem um dos IDHs mais altos dentre as capitais brasileiras, com uma cifra respectiva de 0,823, segundo o número divulgado em 2010. Além disso,
O IDGM, Índice de Desafios de Gestão Municipal da capital paranaense, é de 0,733, o que a coloca como a melhor capital brasileira para se viver e a quinta melhor cidade dentre todas do país. Esse indicador leva em consideração áreas como educação, saúde, segurança e saneamento básico para os habitantes, o que significa que os curitibanos estão entre os mais bem atendidos quando o assunto é serviços públicos. E essa qualidade de vida singular também se traduz em renda, com um PIB nominal de 88 bilhões de reais, o quinto maior do país. Curitiba tem um PIB per capita de 49 mil reais, o que é considerado muito alto para os padrões brasileiros. Essa cifra não denota apenas riqueza, mas também revela que os curitibanos estão mais aptos a desfrutar de serviços e de maior qualidade, o que ajuda a girar ainda mais a economia. Mas afinal, atualmente, do que é composta a economia de Curitiba? Atualmente, a principal fonte de renda da capital paranaense está centrada no setor terciário, isto é, o setor de serviços. Isso abrange desde serviços como educação, saúde e transportes, até questões mais complexas, como estética, lazer e cultura. É na cidade que está localizada uma das maiores universidades brasileiras, a Universidade Federal do Paraná. Também é lá que você encontra o Cine Passeio, um cinema de rua com anos de história e sempre com filmes clássicos em cartaz. Agora, se você gosta da natureza, saiba que Curitiba é muito mais do que o Jardim Botânico, já que conta com 44 parques por todas as regiões da cidade, e se gosta de comida, o cenário gastronômico de lá é incrível, principalmente no bairro Santa Felicidade, de ascendência italiana. Ao lado dos serviços está o setor secundário, que corresponde à indústria e que não fica muito atrás, ao contrário das demais capitais brasileiras. Isso ocorre porque é em Curitiba que estão localizadas algumas das maiores montadoras de carros do Brasil e do mundo. Quer um exemplo? Renault e Volkswagen têm fábricas com sede na cidade industrial de Curitiba. E falando de cidade industrial, o parque industrial de lá possui mais de 43 milhões de metros quadrados e também abriga outras gigantes como Elma Chips, ExxonMobil, Mondelez, Sadia e Siemens. Ela contribui com cerca de 15 bilhões de reais para o PIB do município, e seus centros manufatureiros, para além das indústrias já citadas, são bem diversos. Por lá é possível encontrar artesanato, artefatos em couro e madeira, químicos e farmacêuticos, bebidas e alimentos, que não ficam somente por ali, já que são enviados para todo o país. E até pode parecer que essa aglomeração de empresas e indústrias na cidade é aleatória, mas na verdade de aleatória ela não tem nada. Durante anos, Curitiba foi eleita a melhor cidade brasileira para se fazer negócios, segundo a revista Exame. Ela leva em consideração o ambiente político da cidade, a infraestrutura para escoamento da produção e também a facilidade com que se levanta e mobiliza capital para investimentos. Bem avaliada em todos os 3 indicadores, Curitiba é uma terra fértil para negócios e fazer dinheiro. Por fim, embora a agricultura seja o setor menos relevante da capital paranaense, contribuindo com apenas 10 mil reais do PIB curitibano, é interessante citar que Curitiba é uma das poucas cidades do Brasil que desde o ano 2000 é considerada totalmente urbana, isto é, não possui zona rural. Isso faz com que toda a produção da agricultura seja feita dentro da própria cidade, geralmente em hortas comunitárias ou por subsistência, o que ajuda a explicar o valor enxuto do setor primário em sua economia. Com base nisso tudo, dá para entender que Curitiba é uma cidade que está em constante mudança e que ruma cada vez mais para se tornar uma metrópole de negócios. Mas me diz, já passou pela sua cabeça mudar-se para Curitiba? Caso tenha gostado do vídeo, considere curtir e se inscrever no canal. E comente aqui embaixo o que você acha de Curitiba, considerada a melhor cidade brasileira para se viver como muitos dizem. Obrigado por estar aqui conosco. Até o próximo vídeo. Tchau.